Você já tomou uma decisão só porque todo mundo estava fazendo? Comprou algo porque viu várias pessoas comprando? Entrou no investimento porque parecia que estava todo mundo ganhando dinheiro? Ou seguiu uma tendência mesmo sabendo sem entender muito bem o porquê? Talvez o que te guiou não tenha sido a sua convicção, mas um dos comportamentos invisíveis e mais perigosos da psicologia humana, o efeito manada. Hoje eu quero te mostrar como essa tendência de seguir o grupo pode estar te afastando das suas melhores decisões, te impedindo de crescer e, pior do que isso, te fazendo viver uma vida que nem a sua. Mas, se essa é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Matheus Nani e aqui é o meu canal onde a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, hábitos, produtividade e comportamento humano de um jeito direto e baseado, é claro, na ciência. Então, se esse conteúdo fizer sentido para você, já deixa o seu like, compartilha com um amigo e, é claro, se inscreva no canal para não perder os nossos próximos vídeos. Agora, vamos começar então entendendo de onde vem essa vontade quase que automática de fazer o que todo mundo faz. A verdade é que o efeito manada não é um problema moderno. O efeito manada nasce de algo muito humano, a necessidade de segurança e pertencimento. Desde cedo, a gente aprende que estar junto é mais seguro do que estar sozinho. Na escola, na família, no trabalho, o grupo sempre foi visto como o lugar certo. E pouco a pouco, o medo de errar sozinho se torna maior do que o desejo de acertar de forma autêntica. O nosso cérebro entende o grupo como sinônimo de proteção e a aprovação do outro vira uma espécie de abrigo emocional para nós. Por isso, quando todo mundo segue um caminho, seguir junto parece ser o meio mais lógico, não é mesmo? E pensar diferente parece ser muito perigoso. Mas aqui está o ponto. Aquilo que um dia te ajudou a se encaixar hoje pode ser exatamente aquilo que te impede de crescer na vida. Porque há uma diferença enorme entre pertencer e se perder. E quando o medo de ser diferente fala mais alto que a vontade de ser verdadeiro, você pode deixar de ver a sua história para viver uma cópia da história de outras pessoas. Pensa na última vez que você viu algo viralizando. Um investimento, uma moda, um curso ou mesmo uma ideia. De repente está todo mundo falando sobre aquilo e você sente aquela ansiedade interna. Será que eu estou ficando para trás? Será que eu deveria entrar nisso também? Esse medo de ficar de fora, conhecida como FOMO, é o combustível da manada moderna. É o que move multidões em direção ao mesmo lugar, mesmo que ninguém saiba exatamente para onde está indo. Quer um exemplo prático para você entender? Durante a bolha das criptomoedas em 2021, as manchetes diziam: todo mundo está ganhando dinheiro. Quem não investir agora vai se arrepender depois. Milhares de pessoas entraram não porque entendiam o mercado, mas porque viram uma oportunidade quando os outros estavam entrando. E o resultado disso, é claro, quando o mercado virou, quase todo mundo perdeu dinheiro. E por quê? Porque quem pensa diferente entra antes e quem segue a manada acaba entrando tarde demais. Mas o efeito manada não se resume apenas ao mercado financeiro. Ele se infiltra silenciosamente em quase todas as áreas das nossas vidas. Parece inofensivo, mas ele está em todo lugar. Como por exemplo no consumo. Você vê uma fila enorme em uma loja e pensa, deve valer a pena comprar, né? Compra algo só porque todo mundo está comprando mesmo sem precisar. Mas também está na sua carreira. As pessoas escolhem uma profissão porque é a que mais dá dinheiro. Segue o caminho que os outros esperam de você e não o que faz sentido. Mas também está presente nos relacionamentos. Pessoas permanecem em algo que já acabou porque é assim mesmo, né? Porque todo casal é assim ou porque todo mundo passa por isso, não é mesmo? Mas também na opinião. Você ouve uma ideia 1000 vezes e você começa a repetir mesmo sem ter certeza se você acredita naquilo de verdade, não é mesmo? E é assim que aos poucos o efeito manada vai apagando o seu senso de individualidade. Você não percebe, mas as suas decisões deixam de ser suas e, é claro, passam a ser de um grupo. E o pior de tudo isso, quanto mais você segue o grupo, mais difícil fica voltar a pensar por conta própria. A manada dá uma sensação confortável de segurança, mas é uma sensação falsa, porque o grupo não protege você, pelo contrário, ele te dilui. Seguir o que todo mundo faz é mais fácil. Você não precisa justificar as suas escolhas. Se der certo, ótimo, todo mundo fez o mesmo. Se der errado, ótimo também, ninguém vai te culpar, afinal, estava todo mundo junto.
Mas pensa bem, vale a pena acertar por imitação e não por consciência? Vale a pena viver uma vida que é a cópia mal feita de outras pessoas? A verdade é que o preço de seguir a manada, ele é muito alto. Você paga com a sua autenticidade, sua autonomia e no fim com a sua identidade. E esse é um preço que cedo ou tarde o inconsciente cobra. Presta atenção nesses sinais. Você sente medo de ser o único a pensar diferente? Muda de opinião rápido para se encaixar? Evita agir antes de ver o que os outros vão fazer? Toma decisões que te parecem certas só porque a maioria fez igual? Se você se identificou com algum desses pontos, calma. Não tem nada de errado com você. Isso é só um sinal de que o instinto de pertencimento está tomando o volante e te impedindo de guiar a sua própria vida. Então, como é que a gente sai desse ciclo de simplesmente seguir o fluxo sem perceber para onde está indo, Matheus? A resposta não é se isolar do mundo, mas recuperar a consciência sobre as suas próprias escolhas. Aqui então vão 4 dicas práticas para você fazer isso. A primeira delas é questione o impulso coletivo. A primeira coisa é simples, mas exige coragem. Pare antes de agir no automático. Quando sentir vontade de fazer algo só porque todo mundo está fazendo, respira fundo e se pergunte: eu realmente quero isso? Ou só tenho medo de ficar de fora? Essa pausa, por menor que pareça, é o início da liberdade mental. É nesse instante entre o impulso e a ação que você volta a ter o controle. Por exemplo, se você vê um produto viralizando, uma tendência, uma oportunidade, antes de embarcar, pergunte-se: isso faz sentido para mim? Está alinhado aos meus valores, aos meus objetivos? Ou de repente aquilo que eu realmente acredito? Muitas vezes você vai perceber que a resposta é não, e tudo bem. Dizer não para o coletivo é muitas vezes dizer sim para você mesmo. A segunda dica é: busque informação e não aprovação. A maioria das pessoas não quer estar certa, elas querem estar acompanhadas. E esse é o primeiro passo para tomar decisões ruins. Em vez de buscar quem valide a sua escolha, busque quem te ajude a entender a sua escolha. Antes de seguir uma tendência, estude, pergunte, analise, veja os dois lados. Não para provar que o grupo está errado, mas para ter a certeza de que você está consciente. A informação liberta, mas a opinião dos outros te aprisiona. E o curioso aqui é que quanto mais conhecimento você tem, menos precisa da validação alheia. Porque a segurança que vem da clareza é sempre mais forte do que a segurança que vem da aprovação. A terceira dica é: treine o pensamento independente. Pensar por conta própria é como fortalecer o músculo. No começo dói, mas com o tempo se torna algo natural. O pensamento independente não é rebeldia, mas sim um sinal de maturidade. É olhar para o que todos estão fazendo e perguntar: existe um outro jeito de ver isso? Você não precisa ser contra, mas precisa ser do consciente. E isso se pratica nas pequenas coisas, como por exemplo, ler diferentes pontos de vista, ouvir sem necessidade de concordar, aprender a mudar de ideia quando fizer sentido e não quando a pressão empurrar. Ser independente não é ser solitário, é ser inteiro. É pensar com a própria cabeça mesmo quando o resto do mundo grita o contrário do que você está pensando. E curiosamente, quanto mais você desenvolve essa autonomia mental, mais as pessoas começam a te respeitar, porque perceberam que você não fala por eco, fala por essência. A quarta dica é: aprenda a lidar com o desconforto de ser minoria. Essa talvez seja a parte mais desafiadora. Pensar diferente é desconfortável, não é mesmo? Ser o único que não vai na onda dos outros dá medo, mas a verdade é: ninguém cresce dentro da zona de conforto. Se você quer uma vida comum, siga a manada. Mas se quer uma vida significativa, vai precisar suportar alguns olhares tortos, porque o caminho da autenticidade é mais silencioso, mas é o único que tem som de verdade. Você não precisa convencer o mundo do seu ponto de vista, precisa apenas ter coragem de sustentar o seu. E aos poucos, esse desconforto vira força. A diferença que antes parecia fardo, agora começa a se tornar a sua identidade. E aí que você começa a deixar de ser mais um e passa a se tornar alguém. No fim das contas, o efeito manada não desaparece completamente. Ele só perde o poder quando você ganha consciência. Porque o problema nunca foi estar entre as pessoas, o problema é se perder nelas. O efeito manada é o medo disfarçado de pertencimento, é a tentativa de proteger o julgamento dos outros, mesmo que isso custe o julgamento de si mesmo. E sabe o que é o mais curioso de tudo isso? A maioria das pessoas que você admira, inovadores, criadores, líderes, pensadores, foram em algum momento os diferentes das suas épocas, não é mesmo? Foram os que ousaram não seguir a manada.
e é por isso que hoje eles são lembrados, enquanto a multidão ninguém lembra. Então a pergunta que fica é: em qual área da sua vida você tem seguido a manada, mesmo sabendo que o caminho não é o seu? Pense sobre isso, porque viver com consciência é entender que pensar diferente pode doer, mas seguir o fluxo sem pensar dói muito mais. Só demora, claro, para perceber. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilha com pelo menos uma pessoa que também precisa ouvir as dicas desse vídeo de hoje. E não saia daqui sem assistir o vídeo sobre aversão à perda, que tem tudo a ver com esse tema, porque no fundo o medo de perder e o medo de errar sozinho são dois lados da mesma moeda. Muito obrigado por assistir até aqui, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.